Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa sexta-feira aqui na Jovem Pan. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos aqui para comentar as principais informações de Presidente Prudente região e também aquelas que são destaques nacionais e internacionais, mas que têm reflexos aqui na nossa região. Para comentar os assuntos do dia, Fernando Gessi, Adilson Brevileri e também Adolfo Padilha com a gente. Nós vamos começar com o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson, o seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, Gessi Padilha. Olha, com a pandemia, a avalanche de downloads de aplicativos para você pedir todo tipo de serviço foi extraordinária no mundo inteiro. E está chegando em Presidente Prudente um aplicativo diferente, que ele reúne todos os tipos de serviços, desde comida, alimentação, farmácias, pet shops, supermercados, açougues, lojas de roupa, enfim, tudo que você imaginar pode estar nesse aplicativo que está chegando, que é o CellFood. Com a pandemia, as pessoas deverão evitar ao máximo sair de casa e comprar por aplicativo. É uma tendência mundial. Essas são as palavras de Jonathan dos Santos Rodrigues, que é o representante do CellFood aqui em Presidente Prudente. Tenho certeza que ele vai marcar um golaço aqui na nossa cidade e região. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha para essa sexta-feira. Adolfo, bom dia, seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu vou dar dois destaques bem rápidos. O primeiro para a inauguração ontem da piscina de saltos lá do Centro Olímpico e uma informação correta. Se engana muito quem acha que a piscina é só para modalidade de salto. Não, pelo contrário, ela vai servir para a prática da habilidade de nadar e também para uma coisa muito importante para todos nós da comunidade. É um ótimo centro de treinamento para os bombeiros. E alguém duvida de que os bombeiros são importantes para a nossa comunidade como um todo? Então, parabéns ao prefeito, parabéns ao secretário Claudinei Quirino. A piscina ficou muito legal, totalmente recuperada e vai ter muito bom uso para todos nós aqui da nossa comunidade. E o outro destaque também é para a polícia, né? Eu não sei se vocês andam reparando ultimamente como que a nossa polícia tem prendido drogas aqui na região de Presidente Prudente. Então, é um trabalho que a gente merece enaltecer, dar os parabéns, porque não é fácil ser policial, a gente sabe disso. E a gente deixa registrado aqui que chama muita atenção o belo trabalho, tanto que a Polícia Militar como a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária aqui também andam fazendo em nossa região, porque é de chamar muita atenção. Todo dia a gente vê no Jornal Imparcial, no Portal Prudentino, notícias de apreensão de drogas. Ok, muito bem, vamos lá. Fernando Gessi, o seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson, bom dia a todos os nossos ouvintes. O meu destaque hoje vai para o regulamento, vamos dizer assim, as normas para a abertura de alguns setores lá de São Paulo, principalmente ligados a bares e restaurantes. Após ler ali todas as solicitações realizadas pela Prefeitura e pelo Estado, parece me entender ali, né, transparecer, que o PSDB e mais as pessoas que elaboraram aquele documento, eles querem realmente que todos os restaurantes de São Paulo fechem. Isso é mais uma prova de que eles têm um grave entendimento de como é que as empresas operam e trabalham. E isso aí é muito triste. Impor mais despesas daquela maneira a quem já está totalmente prejudicado com essa pandemia é algo assim simplesmente insano. Ok, olha, o surto de coronavírus está se espalhando por vários frigoríficos do país. Em Presidente Prudente não tem sido diferente, não. O frigorífico Bom Marte, de Presidente Prudente, foi obrigado a assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, se comprometendo a adequar o ambiente de trabalho e realizar a testagem em massa de todos os trabalhadores da empresa no intervalo de 10 dias. O acordo inclui 3 testagens em massa de todos os 680 funcionários, além de terceirizados fixos, com início ainda nesta semana, salvo indisponibilidade de testes. Vamos lá, então, para o comentário do Adolfo Padilha. O frigorífico é um ambiente muito perigoso, né? Muito propício para o coronavírus. É um ambiente frio, é úmido, e ainda para ajudar, por causa do barulho das máquinas, um fala gritando com o outro, né? O que pode transmitir mais, porque grita, porque fala alto e tal. E ontem mesmo também, lá na região de Santa Catarina, lá, só para os trabalhadores de frigorífico foi identificado mais de 3.000 casos, né?
E aqui também não pode ser diferente, porque o ambiente é totalmente parecido. Eu acho que são cuidados que têm que ser tomados, sim. Existe uma preocupação, né, porque, segundo o levantamento a nível nacional dessa área específica de frigorífico, muitos trabalhadores têm medo de dizer que está com sintoma para não perder o emprego. Isso deve estar acontecendo em todos os setores, não só nos frigoríficos, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E também o cuidado porque tem muitos frigoríficos que estão dando vários tipos de incentivos para a pessoa não faltar ao trabalho e às vezes é mais um motivo para a pessoa dizer ainda que não está contaminada. É aquilo que a gente fala, a vida tem que continuar, mas o vírus existe e os cuidados são essenciais. Tem que mudar hábitos, né? A gente tem que mudar a conduta, mas a vida tem que continuar. Mas sempre temos que estar alerta aí com os cuidados, principalmente com os trabalhadores que necessitam estar num ambiente como esse dos frigoríficos e ali ele corre um risco maior. Fernando Gessi, o seu comentário. Essa preocupação, realmente, ela existe. Tanto é que o coordenador daquele projeto lá da Universidade de Pelotas, eles estão fazendo um estudo específico para esse segmento. Nós acreditamos mesmo que as condições ali são mais propícias, né, para que o vírus propague o ambiente de trabalho, as situações. Agora, isso aí que é interessante, detectarmos onde que o vírus tem ali, vamos dizer assim, uma maior probabilidade de se expandir e atuar para corrigir. Isso sim é que é uma atuação correta. E testar, né? Lógico, é uma das coisas que, infelizmente, o Brasil não adotou como sendo importante. Vem fazendo teste? Sim, mas poderia fazer de uma maneira mais efetiva, de uma maneira maior. Testar, rastrear e monitorar. Todos os países que tiveram ali grande sucesso, entre aspas, porque praticamente tudo que nós falamos aqui envolve mortes, isso não é falar que é muito sucesso, só que foram mais bem aí, um cuidado maior e conseguiram controlar um pouquinho maior. O Brasil está tendo um pouquinho mais de dificuldade, porque eu acho que a população ainda não entendeu a necessidade de. Usamos sim, que nem nós falamos aqui sempre, a vida tem que continuar. Não dá para nós ficarmos nesse estado aqui de pandemia, de isolamento social, de confinamento social, vamos dizer assim, o resto da vida. Nós precisamos sim adotar as práticas, pararmos de ser negacionistas em alguns sentidos, não dá. Vamos pecar pelo excesso. Eu acho que o que eu falo já há muito tempo é pequemos pelo excesso, nunca pela falta. Senão nós não vamos voltar à normalidade nunca. Então, isso aqui é importante sim fazer esse controle, esse ajuste, nesses pontos onde a detecção do vírus é maior. Adilson Brevileri, é multa pesada por descumprimento de cada um dos acordos feitos entre o Ministério Público e o frigorífico. Realmente é uma dificuldade muito grande, porque é uma situação nova para todo mundo, né? O Ministério Público do Trabalho criou aí até uma, dizemos assim, uma junta de procuradores que acabaram se especializando de uma maneira mais acentuada, mais aprofundada, para poder discernir diretamente o que fazer, como agir, e integram aí um projeto nacional de adequação do meio ambiente do trabalho em frigoríficos, especificamente em frigoríficos. Eu acho que esse TAC que foi firmado com o nosso frigorífico aqui em Presidente Prudente Bom Marte penalizou muito o frigorífico, né? As penas e as formas e as regras que eles têm que cumprir são onerosas e fatalmente você sabe onde é que vai parar isso, né? No preço final da carne. O consumidor vai acabar pagando mais caro um produto que está muito mais caro e uma proteína essencial para que possa manter a imunidade da população em dia, mas desse jeito vai ficar cada vez mais difícil, né? Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e 2 de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. O caso envolve as investigações do Facebook que resultaram na remoção das contas ligadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro nas redes sociais da empresa. A representação foi feita ao Supremo pela deputada Perpétua Almeida. Para comentar esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, mas veja bem, funciona assim, ó. A oposição, ela usa o Supremo para dar visão midiática a esses factoides que eles inventam para tentar desestabilizar o governo Bolsonaro. Então ele vai lá no STF, o STF, claro, não deixa passar em branco
quer dar a cutucadinha dele, encaminha para a PGR. Né? E aí a manchete está pronta. STF encaminha a PGR, notícia crime contra Bolsonaro. É tudo um jogo. As pessoas não são mais tolas, está todo mundo já entendendo que isso é um jogo. A notícia é crime que a PGR agora vai avaliar se cabe uma ação ou não cabe uma ação. É óbvio que não cabe uma ação, eu já antecipo aqui, porque não é possível. Quem que vai agir contra o ministro Moraes, dele continuar fazendo tantos absurdos como ele está fazendo? Ele achar que ele manda e domina e não pode ser acusado de nada e não pode ser penalizado de nada. Foram 35 contas, 14 páginas, um grupo no Facebook, 38 contas de Instagram que ele mandou anular. Tudo de direita, tudo de conservadores. A esquerda não faz nada. A esquerda não ataca, a esquerda não declara que deseja a morte do presidente Bolsonaro. A maior transmissora de fake news desse país, que chama Folha de São Paulo, estampou a semana passada um artigo dizendo por que o cara queria ver o Bolsonaro morto. E ele está lá, ele continua escrevendo. Então, quer dizer, é uma narrativa que chega a ser ridícula para quem acredita nela. Infelizmente, aí o berrante virtual soa nas redes sociais e os seguidores dos berrantes virtuais, que são os recalcados que não aceitam o resultado da eleição passada, que deveriam saber aguardar democraticamente até 2022 para que possam, enfim, votar naquele candidato que eles acham melhor e o Bolsonaro ser justamente julgado pelo que fez e pelo que não fez, pelo que prometeu e pelo que cumpriu ou não. Eles ficam pegando isso e compartilhando, recompartilhando, e eu volto a reafirmar para finalizar. A produção de fake news e ataque às democracias só são feitas pelos apoiadores do governo Bolsonaro. Então é uma narrativa insistente, que cada vez mais a gente vê pessoas seguindo o que eu gosto de afirmar aqui, o berrante virtual, literalmente, mas que não vai dar em nada, não vai virar nada e o governo vai continuar seguindo. Né? Como tem que continuar seguindo até 2022 e lá em 2022 é a oportunidade de todo mundo tirar a prova dos 10. Fernando Gessi, a sua opinião? Eu acho que esse tipo de situação que acontece aqui no Brasil, em algumas situações ali, chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo. Por quê? Uma coisa é você indiciar o presidente por crimes que ele tenha cometido, por situações que ele venha fazer, ou até mesmo os deputados, filhos deles, e outras situações mais. Agora, tem que investigar quem produz ou quem dissemina esse tipo de matéria odiosa, de matéria ruim, de matéria enganosa, mentirosa? Claro que tem, isso é normal. Agora, onde é que está ali a associação que o presidente ou os filhos do presidente são ali os que realmente idealizam isso aí tudo? Eu acho que tem que investigar, chegar em quem são os autores, né, aqui, dos dois lados, porque aqui não tem esse negócio de direita e esquerda, não. Aqui negócio aqui é que a coisa tem que ser séria. E chegar a essas pessoas, e aí sim, se tiver alguma coisa que ligue presidente ou quem quer que seja, aí sim fazer a denúncia e investigar. Agora, uma coisa me chamou a atenção, a Perpétua Almeida. Essa deputada, ela é do PCdoB, ela é professora bancária e agora e também era sindicalista lá no Acre. Essa senhora gastou, desde o seu primeiro mandato até agora, 3 milhões e 100 mil reais de verbas parlamentares. Ela foi eleita, agora na sua última, com 18 mil votos. Ou seja, ela está ali desde 2008. Coincidência ou não, por isso que é bom hoje nós usarmos a internet para nos informarmos, o patrimônio dela fez assim, ó, a curva do patrimônio dela, ó, desde a hora que ela começou a ser deputada. Então, é isso que acontece. Nós temos algumas pessoas aqui que estão ali dentro do Congresso, como eu posso citar aqui também o Rodrigo Maia, que ontem teve mais uma brilhante ideia de que vai colocar ali uma PEC para evitar que militares da ativa ocupem cargos no governo. Então, eu acho o seguinte, onde está o foco? O foco deve ser e sempre ser o país. Nós estamos aí com determinadas leis, determinados projetos de emenda constitucional de altíssima relevância para o Brasil que não saem da gaveta. Então, e ficam ali o quê? Perdendo tempo com esse tipo de coisa? Olha, me desculpem, mas o STF, a PGR está entrando nessa onda aí, espero que não aceite isso aí, e mande isso aí para o foro correto e vamos cuidar do que realmente interessa para esse país.
Adilson Brevilieri, olha, no despacho, o Alexandre de Moraes não fez considerações sobre os fatos narrados pela deputada. Ele se limitou a escrever: abra-se vistas à Procuradoria-Geral da República para manifestação. Olha, na verdade, o Gerses falou em foco, né? Que a gente tem que estar focado em coisas mais importantes para o Brasil, para que a gente possa ter soluções mais rápidas possíveis dos grandes problemas que a nossa nação enfrenta. Nós temos que buscar coisas que façam com que a gente possa crescer em todos os sentidos, inclusive até politicamente. Agora, o que mostra uma situação dessa? Engraçado que, coincidentemente, justamente o ministro Alexandre de Moraes, né, que, para nossa boa leitura, é uma pessoa que deixa lá uma série de análises que a gente deve fazer que são negativas. Mas a questão mais prioritária aí é que a gente está percebendo que eles estão espelhando, estão tentando achar alguma forma de pegar o presidente, já tentaram de tudo, e agora mais essa, que é o fim da picada, vai se fundamentar em coisas desse nível. Pelo amor de Deus, tem muito mais coisas importantes para a gente ficar correndo atrás, e eles estão desesperados, não tem aonde mais pegar para poder diminuir ou atacar o presidente, estão pegando em coisas que são ínfimas, né? Pelo amor de Deus, Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, envolvida numa coisa tão pequena como essa. E também até a questão das fake news, que também está todo mundo extasiado, quanto tempo perdendo em cima de uma hipocrisia tão imbecil como essa, né? Muito bem, olha, uma outra notícia. A cloroquina e a ivermectina só poderão ser comprados agora com receita médica. A medida da Anvisa quer coibir venda indiscriminada de medicamentos divulgados como benéficos à Covid-19, embora sem comprovação científica. É bem verdade que a corrida pela hidroxicloroquina e também pela ivermectina nas farmácias tem sido grande e isso tem aumentado relativamente os preços desses medicamentos. Agora a gente vai saber a opinião aqui dos nossos comentaristas, se eles acham que essa atitude da Anvisa foi a correta, é isso mesmo que deve ser feito? Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, eu vejo isso como uma medida, como tantas medidas que a gente está vendo durante a pandemia, né? Um medicamento que existe há 60 anos, todo mundo pode comprar. De repente vem uma decisão dessa, que agora só com receita médica. Gente, qual medicamento que está sendo usado até na UTI hoje que tem comprovação que resolve o problema do Covid? Se existe algum medicamento, para que tanto pânico? É o que eu sempre digo, a esperança não pode ser tirada das pessoas. Existe sim relatos médicos de médicos sérios dizendo que usou essa combinação e deu certo. Então, quer dizer, por que tirar a esperança das pessoas? Vamos inibir o comércio que subiu o valor, é uma questão. Mas eu vejo mais a questão política do que uma questão de querer cuidar do cidadão que está pagando muito caro nesse medicamento na farmácia. Eu ainda sou defensor de que a esperança alimenta a saúde. A cabeça boa alimenta a saúde. Os cuidados têm que ser tomados, como a gente já falou aqui, mas a pessoa tem que sair para tomar sol, tem que sair para caminhar. É simples, você vê o dia a dia. Sempre eu vou bater na mesma tecla e eu não vou mudar de posição. As pessoas têm que tomar cuidado, mas têm que continuar vivendo. Se você sabe aquela barra que você vai na academia e você pega a barra de ferro, ela passa a Covid? Aí eu deixo uma pergunta aqui no ar. E a barra do ônibus que um monte de gente segura nela, não deixa Covid? Então o que muda? Uma coisa só muda: tomar cuidado, higienizar, se cuidar. O resto é deduções, para mim, mais políticas do que científicas. Fernando Gess, parece que tudo nesse país ou no mundo nessa pandemia tem virado política, né? Ou seja, a vacina também está virando questão política. Qual a melhor vacina, da esquerda ou da direita? Eu acho que a melhor vacina é aquela que cura, independente se vier da direita ou da esquerda. Isso não existe, gente. Isso é uma coisa aí que eu rezo para que nós consigamos achar a solução quanto antes possível. Com relação a esse detalhe desses medicamentos, eu acho que o uso indiscriminado pode levar a problema de até se você tomar Novalgina. Tomar muito Novalgina vai morrer. Inclusive, porque para quem lê a bula ali, não toma. Né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, nós vamos começar a fazer esse tipo de coisa
E as pessoas que têm lúpus, por exemplo, que usam. E outra coisa que eu acho bacana, se vocês perceberem um pouquinho mais o que está acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, nós tivemos uma mudança radical em todos os setores. Infelizmente, a comunicação foi o que mais decaiu, graças a emissoras como a Jovem Pan, que dão aí um upper no negócio. Mas olha que bacana, nós passamos a entender de política, nós passamos a entender de economia, nós passamos a entender de pandemia e agora nós estamos começando a entender de remédio. E o que é legal também, começamos a desenrolar, porque não é todo mundo que fala hidroxicloroquina e ivermectina. Eu gostaria de ver a Dilma falando isso. Mas é bacana. Agora, com relação a esses detalhes todos aí, não tem jeito, não tem jeito. Tudo nesse país virou política, tudo nesse país, em algumas situações, está sendo ridicularizado, como esse caso aí de ações ínfimas, pequenas, ocupando espaço onde nós deveríamos estar, sim, discutindo aqui situações, planejamento, e é o que eu venho falando desde o começo da pandemia. No final dessa bagunça toda, nós poderemos analisar quem foi que errou menos, porque todos nós erramos. Isso aí, infelizmente, essa é a grande verdade. Agora, esse tipo de coisa, me desculpem, mas bato de novo na tecla, como o Padilha acabou de falar. E o Adilson também. Tem coisa mais importante para cuidar, vocês não acham? Muito bem, Adilson. Para quem estava pensando em tomar ivermectina com forma de profilaxia, agora ficou mais difícil, né? Não, sem dúvida. Uma situação também que acabou levando a talvez a essa decisão da Anvisa é que foi a produção exacerbada de hidroxicloroquina pelos laboratórios do Exército e outros laboratórios da nação que produziram em larga escala esse tipo de medicamento, né? Então, e ainda não havia uma comprovação exata, científica, comprovada de crítico da doença. Mas a Anvisa destaca também que essa resolução ela poderá ser revogada automaticamente a partir do reconhecimento pelo Ministério da Saúde que não mais se configura a situação de emergência em saúde que foi publicada de importância nacional, que leva a essa questão da Anvisa. Eu não acho que tenha aí nenhuma importância tão nacional, porque o medicamento não está faltando, ele não tem como faltar, e é um medicamento que já há mais de 50 anos é utilizado. Então, sem base ainda, eu acredito ainda no fundo, que é mais uma para atingir o peito aí do nosso presidente. Muito bem, olha, uma denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral de São Paulo contra o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, ontem, quinta-feira, aponta que o tucano recebeu 11,3 milhões de reais da Odebrecht durante as eleições de 2010 e 2014, quando foi eleito e reeleito para o Palácio dos Bandeirantes. Alckmin é acusado pelo Ministério Público de cometer crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, o chamado Caixa 2 de campanha. A defesa de Alckmin lamentou a denúncia e disse que ele não praticou qualquer ilícito. Vamos lá, então, para o comentário do Adolfo Padilha. É o PSDB começando a desmontar, né? No sentido de... A gente sempre acreditou, PSDB e PT tem poucas diferenças, né? Não são muitas diferenças, porque eles saíram do mesmo ninho, se você for ler a história dos partidos e os seus militantes, que são militantes líderes, né? As suas figuras principais. E agora, depois de tudo que o PT fez, agora começa, e com quem, né? Com os grandes figurões, né? José Serra, Geraldo Alckmin. Nós aqui sabemos de que muita coisa foi para baixo do tapete. Eu imagino quando a Lava Jato chegar na CESP, né, Jesse? Eu imagino quando a Lava Jato chegar aqui em tantas coisas que a gente já ouviu falar sobre a CESP, desapropriações, aquelas histórias loucas que a gente já ouviu dizer por aqui. E é uma questão de tempo, eu acho. Eu acho que é uma questão de tempo para que isso comece a acontecer. Agora, infelizmente, né, a Polícia Federal ela faz o trabalho dela, né, os investigadores fazem um trabalho dele, mas para vocês terem uma ideia, a solicitação do José Serra, por exemplo,
de que a investigação dele fosse para o STF, foi sorteada ontem e caiu na mão de quem, Adilson? De quem? Gilmar Mendes. Vai dar o quê, gente? O que vocês acham que vai dar isso no final? Pizza, entendeu? Enquanto o nosso STF, ele briga, né? Briga não, ele obriga que a gente não fale mal dele. Ele exige e usa a força que ele tem para nos impedir, nos calar na rede social, como vem tentando fazer. Só que ontem o Dias Toffoli manteve a proibição da polícia entrar nas comunidades do Rio de Janeiro. Vocês acham que estão acontecendo o que nessas comunidades, por exemplo? Os caras estão guardando arma, os caras estão guardando droga, os caras estão se estocando. A troco do quê? Então é esse o STF que a gente quer? Então, voltando aqui para o PSDB, o STF vai acabar entrando nisso, não tem por onde, porque a maioria aí tem foro privilegiado, infelizmente. Mas é o PSDB começando a desmanchar. E para nós aqui, paulista, tá bem que isso chegou, hein? Porque tá na hora de mudar. Bom, segundo a reportagem do G1, a entrega do dinheiro usava senhas como pastel, pudim, escravo e bolero. É o que diz a denúncia. Vamos lá, então, para o comentário do Fernando Gessi. O PSDB, na verdade, foi o professor do PT. Essa é a grande verdade. Nós até falamos que o PSDB é o PT de terno. O único detalhe dessa brincadeira toda é que o PT aperfeiçoou o modus operandi do PSDB. Essa prática aí já sempre foi utilizada, sempre vai ser utilizada. Agora, o que eu acho incrível é que ontem eu vi uma reportagem assistindo uma emissora de televisão, eu não vou falar que é a TV Necrotério, porque falando bem, inclusive, que olha, graças a Deus que nós hoje temos financiamento de campanha público. Então são coisas assim inacreditáveis que nós vemos aqui nesse país. Agora, com relação ao PSDB, foram 11 milhões de reais aplicados em uma campanha. Em 2010 foram 2 milhões, aí eu acho que o dinheiro estava sendo muito pouquinho. Em 2014 foi para 9 milhões de reais. O que chama atenção realmente, como eu disse, são ali os apelidos, né? Cará, escravo, cabana, devia ser casa, né? Porque caiu, e pastel, porque dentro só tem vento na cabeça desse pessoal do PSDB, porque cada coisa que eles fazem é inacreditável. E agora, o que acontece? E o modelo é o mesmo. Primeiro, situação normal de todo ser humano quando é abordado por alguma situação. Isso é psicológico, negar. É negacionismo total, né? A negação com relação aos fatos. Daqui a pouco vai vir a segunda fase, que é a aceitação, porque não tem como negar. Os dados são relevantes, o modus operandi é o mesmo, mala de 50 a 500 mil reais eram transitadas ali naquela brincadeira. Então eu fico pensando assim, que o Adolfo comentou, a Lava Jato é hoje uma instituição, né, vamos dizer assim, nacional. Ela vai chegar assim aqui na CESP? Lógico que vai chegar na CESP, como vai chegar em várias outras empresas públicas aí e algumas privadas também, mas eu gostaria de ver também a Lava Jato começar a chegar nas prefeituras, em todos os valores que foram pagos durante o governo do PT, onde eram rios e rios de dinheiro abastecendo inúmeras obras pelo país. Aí sim vocês vão ver a casa cair mesmo e o pastel que vocês vão ver dentro não vai ter vento não, vai ter muita corrupção. Adilson Brevileri, a sua opinião? A gente tem que fazer uma análise que quem coloca esse pessoal todo no poder é o próprio povo, né? Agora, o nosso ex-governador Geraldo Alckmin, eu sempre tive ele como uma pessoa séria, com posturas interessantes, e a gente fica até muito surpreso e até, de uma certa forma, bastante negativa, que ele também esteja envolvido nessa profundeza toda nesse esquema de corrupção. Infelizmente, é mais um que cai por terra. Aí você chega na conclusão que eu não posso confiar em mais ninguém mesmo. A gente tem que ver para crer, né? Acontece que ele não tem imunidade parlamentar, que é o grande protetor desses bandidos todos, e a gente tem que ficar esperando agora que as imunidades parlamentares vão caindo por terra para que esses responsáveis paguem pelo crime que cometeram, pelo furo que deram na nossa comunidade, na nossa sociedade, e que paguem de uma certa forma bastante seriamente. Como o caso do Serra, por exemplo, né, que está acabando de se esconder aí dentro da imunidade parlamentar.
E o Geraldo Alckmin, no momento, não tem cargo nenhum, então ele vai ter que responder, ele vai ser pego mais rápido que o Serra. E a gente fica apostando que a imunidade parlamentar acabe e nós é que temos a chave na mão para que ela possa acabar. Né? Não votar mais nesses elementos bandidos. Muito bem, olha, hoje à tarde o governador do estado de São Paulo, João Dória, vai fazer mais um pronunciamento falando da flexibilização em diversas regiões do estado. E a expectativa na região de Presidente Prudente é de que Prudente saia da fase laranja e avance para a fase amarela no plano de flexibilização, que permite mais abertura, mais tempo do comércio. E uma pesquisa feita pela TV Fronteira apontou que a grande maioria da população de Presidente Prudente quer essa ampliação realmente do comércio. A gente vai saber aqui a opinião do Adolfo Padilha, saber que ele acha que se a gente já deve ampliar mesmo ou nós devemos aguardar um tempo maior. A população está certa? O que você espera aí do governador no anúncio que vai ser feito logo mais à tarde? Você gosta de me colocar na fogueira, né, Eudes Figueiredo? Daqui a pouco nas minhas redes sociais vem lá o pessoal do Berrante Virtual pegar no meu pé. E olha que eu tenho uns bons amigos do Berrante Virtual, viu? Eu sou totalmente a favor da flexibilização. E eu digo isso desde o começo. Sempre fui contra as pessoas ficarem trancadas dentro de casa. Sempre naquela regrinha, um grupo de risco, deve só sair se for necessário, o grupo de risco tem que ser cuidado, não deixe de usar a sua máscara, não deixe de passar o seu álcool em gel, mas eu acho que a flexibilização ela é necessária para que a vida continue. A gente não vai ficar vivendo embaixo do colchão, dentro de casa, né? Tem até aquelas brincadeiras históricas, mas são verdadeiras, das gerações passadas que enfrentaram uma, duas, três guerras, 2 pestes mundiais e saíram a vida. A gente agora aqui vai ficar trancado dentro de casa. Sou a favor do retorno às aulas também, com os devidos cuidados. Meu menino de 11 anos, dentro de casa, eu acho que isso não está fazendo bem para ele, como muitos pais que a gente conversa. Sei que tem pessoas que pensam diferente, mas esse é o meu ponto de vista. E como eu sempre digo aqui, eu não fico em cima do muro. Sou a favor da flexibilização, sou a favor de que as pessoas tenham que sair para continuar a sua vida. Sou a favor também de que todas as pessoas tenham que tomar o seu cuidado e sou totalmente contra o Estado dominar a vida do ser humano desse jeito. Em nome da democracia, estão nos tirando direitos básicos de ir e vir. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Fernando Gessi, olha, eu não vou te apertar na pergunta não, tá? A pergunta é a mesma do Adolfo Padilha. Você é a favor de uma flexibilização maior ou é contra neste momento? Tem 1 minuto para a resposta, tá? Vamos lá. Rapidinho, sou a favor da flexibilização responsável. Eu acho que nós não precisamos expor quem não precisa ser exposto. Por quê? É inevitável que as pessoas, em alguns momentos, né, ou em algum momento, irá sim se contaminar. Então, eu sou a favor da flexibilização, voltar às atividades comerciais, ninguém aguenta mais, todas as pessoas estão passando dificuldade, vai quebrar muita empresa, muita gente sendo demitida. Agora, tudo feito com grande responsabilidade e conhecimento da ciência, junto com as necessidades nossas do dia a dia. E aí sim, nós vamos conseguir aí ter uma saída para essa bagunça toda. Adilson Brevileri, a sua opinião, vamos lá. Não, a gente tem que evoluir, sim. A gente tem que passar por uma fase mais flexível. A gente já tem vários exemplos no comportamento dentro dessa fase atual, que as pessoas estão se comportando, estão fazendo as suas compras, estão fazendo o seu trabalho, abrindo a sua empresa, correndo atrás e mantendo a distância, mantendo a higienização perfeita, mantendo todos os critérios, porque a população já, de fato, aprendeu a utilizar a máscara, a respeitar o distanciamento. Existem algumas exceções, eventualmente, que a gente acaba trombando de vez em quando, mas a gente tem que passar de fase, senão a gente vai parar onde? Nós temos que ter a flexibilização. Muito bem, agradecer mais uma vez aqui o Adolfo Padilha, também Fernando Gessi, Adilson Brevileri pela sua participação em mais uma semana que nós estamos fechando aqui com o Jornal da Manhã, segunda edição. Grande abraço para todo mundo, nós voltamos na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã. Até lá.